Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio desta primeira temporada do Backstage. E aí, está gostando de aprender e de fazer descobertas incríveis sobre o que acontece nos bastidores do maior conflito cósmico de todos os tempos, que está em andamento em nosso planeta? Então, amigo, amiga, se prepare porque começa agora mais um episódio do Backstage. Estamos iniciando agora o 13º episódio da nossa primeira temporada e o tema, como todos os demais temas anteriores, é um tema de fato desafiador, revelador, impactante e extraordinário. O tema desse 13º episódio é a Igreja Verdadeira. Será que Deus tem um povo verdadeiro? Será que Deus tem uma igreja verdadeira? E que igreja é essa? Será que é uma denominação especificamente? Ou serão características encontradas na palavra de Deus? Para sabermos, precisamos então perguntar a palavra do Senhor. Por isso, pegue a sua Bíblia e nós vamos estudar mais uma vez o que o Senhor tem a nos revelar sobre a igreja verdadeira. Pegue a sua Bíblia, compartilhe a transmissão com seus amigos, com seus parentes. E agora é o momento de orarmos e pedirmos a Deus a guia, a instrução e o direcionamento do Espírito Santo para que possamos ser iluminados, esclarecidos, possamos compreender e colocar em prática na nossa vida a ordem do Senhor, a vontade de Deus e os planos de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos, Senhor Deus, com a Tua palavra em nossas mãos, parando aqui um pouquinho e interligados e conectados através da internet para aprendermos um pouco mais sobre as verdades que ocorrem nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. O tema hoje é um tema excepcional e precisamos entender. Por isso, te pedimos, ó Deus, Espírito Santo, ilumina a nossa mente, nos dá a compreensão necessária para que possamos entender e também nos conceda poder para viver e tomar a decisão correta. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Verdadeira. Este é o tema que nós vamos abordar ao longo do 13º episódio da primeira temporada do Backstage. E já começo com uma pergunta para vocês. Quantas denominações religiosas você consegue dizer o nome? Você já ouviu falar sobre a Igreja Católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Batista, Congregação Cristã, Universal, do Reino de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus, enfim, são tantas denominações religiosas, né? E muitas delas, ou melhor, todas elas dizem ter a verdade e proclamar a verdade bíblica. Mas será mesmo que todas as igrejas, todos os corpos doutrinários dessas igrejas estão de acordo com a palavra de Deus? Já para você meditar e começar a se questionar aí, isso vai te ajudar bastante ao longo deste episódio, vai mais uma pergunta. Se todas as igrejas dizem ter a verdade e proclamar a verdade, se todas as igrejas dizem seguir este manual, a Bíblia Sagrada, por que será então que as doutrinas se diferem umas das outras? Muita coisa é semelhante, ok? Mas também tem outras coisas que são totalmente diferentes. Assuntos bíblicos que são ensinados de formas completamente opostas. Um segue um caminho, o outro segue outro caminho, mas ambos dizem ter a verdade. Será que a Bíblia nos dá margem para fazermos interpretações diversas sobre o mesmo assunto e acreditarmos em verdades diversas e opostas sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema? Ou será que a interpretação bíblica está sendo distorcida muitas vezes para que uma doutrina, uma crença seja estabelecida em cima não necessariamente da palavra de Deus, mas do que os homens pensam, acham e querem entender?
Por isso que esse assunto, amigo, é um assunto delicado, no entanto, é um assunto altamente necessário, precisa ser proclamado, precisa ser estudado, precisa ser compreendido e você precisa tomar a sua decisão. Por isso que nós vamos recorrer à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e identificarmos, de acordo com a Bíblia, o que ela diz sobre a igreja verdadeira. No entanto, a primeira coisa que você precisa entender sobre a igreja é que a Bíblia Sagrada encara a igreja pelo menos de duas formas. A igreja física, ou seja, a instituição religiosa, a denominação religiosa com seus templos, com suas congregações, com suas igrejas. Existe uma nomenclatura para cada igreja dessa, para cada denominação dessa. Essa é a primeira forma como a Bíblia encara a igreja. Uma segunda forma que a Bíblia também encara a igreja espiritual, ou seja, sou eu, você. Nós somos a igreja, entendeu? Onde quer que estejamos, seja qual for a denominação religiosa, nós podemos ser a igreja de Deus. É óbvio que se tivermos as características que a Bíblia apresenta para a igreja de Deus. Características são importantes porque as características nos identificam, como também nos definem. Então nós precisamos entender quais são as características bíblicas do povo de Deus para que possamos nos enquadrar e aí sim sermos de fato povo de Deus, igreja de Deus. E também julgarmos se as denominações religiosas que existem por aí são de fato denominações que pregam e vivem a mensagem bíblica. Assim como uma cédula, assim como o dinheiro tem características e tem itens ali de segurança para comprovar se aquela nota é verdadeira ou falsa, a Bíblia Sagrada também apresenta inúmeras características para que possamos identificar se determinada denominação religiosa é verdadeira ou falsa no que diz respeito à proclamação e ao ensinamento da mensagem bíblica. Isso é importante. Essas características também irão nos auxiliar para que possamos nos reconhecermos como igreja de Deus ou não. Se estamos no caminho correto ou se nós não estamos no caminho correto. Se estivermos no caminho correto, Deus seja louvado por isso e que possamos permanecer inabaláveis pelo poder de Deus. Mas se estivermos no caminho errado, nós precisamos mudar a rota, precisamos reiniciar a caminhada e pedir a orientação de Deus para que os nossos passos sejam guiados. Então o texto que eu convido você a abrir comigo nesse momento, e vai ser necessário estudarmos detalhadamente, está no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Nós vamos estudar hoje o contexto do Apocalipse 12. Enquanto você vai abrindo aí em Apocalipse 12, nós vamos ler ali os primeiros 4 versos, verso 1 ao verso 4. Eu vou explicar para você aqui rapidamente o contexto de Apocalipse 12. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, você vai encontrar o relato de um confronto que existe entre o povo de Deus, a igreja de Deus, e Satanás, que é o perseguidor do povo de Deus. Vamos entender um pouquinho as fases dessa batalha e nós vamos entender que essa fase, ou essas fases, passam por 3 etapas. São 3 momentos que essa disputa, que este grande conflito ocorre, né? São em 3 etapas e nós vamos abordar cada uma dessas etapas, tudo bem? Então, amigo, pega a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12, o último livro da Bíblia, e nós vamos ler os 4 primeiros versos, Apocalipse 12, versos 1 ao 4. Acompanhe a leitura comigo, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A palavra do Senhor nos relata nesses primeiros 4 versos do Apocalipse 12 a existência de alguns personagens que entram em um conflito, e este conflito é o conflito que nós chamamos de o grande conflito entre o bem e o mal. O primeiro personagem apresentado aqui é uma mulher vestida da luz do sol, né? Tem uma lua debaixo dos pés e por aí vai. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre ela. Um outro personagem é um dragão. Esse dragão tem um foco especial, né? Que é o filho da mulher que está para nascer. Existe claramente
um confronto entre esses personagens. Vamos entender um pouquinho o que significa esses personagens. E quando eu digo entender o que significa, é porque o livro do Apocalipse é um livro profético que contém muitos símbolos proféticos. No entanto, a própria Bíblia responde o que significa estes símbolos para que possamos entender e compreender a narrativa profética. Então, quando se fala de uma mulher que está vestida com uma roupa que de fato não existe, uma mulher vestida com a luz do sol, né? Uma lua debaixo dos pés e por aí vai. Um dragão vermelho, tantas cabeças, tantos chifres, diademas, enfim, tudo isso são símbolos e são símbolos que nós vamos ter o correspondente, o significado na própria Bíblia. A gente vai juntando as pecinhas, a gente monta o quebra-cabeça e consegue entender o pano de fundo deste grande conflito, tá certo? Então vamos tentar identificar quem que é esta mulher aí de Apocalipse 12, logo no verso 1, que é apresentada ali como uma mulher vestida da luz do sol, né? Tendo uma coroa de 12 estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés, ela está grávida e prestes a dar à luz a um filho, né? Este é o primeiro símbolo que apresenta-se em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler então o que significa esta mulher de Apocalipse 12. Existem alguns textos, eu vou apresentar um aqui para vocês e então eu explico o significado de acordo com o contexto bíblico e sobretudo apocalíptico do que vem a ser a mulher de Apocalipse 12. Tá bom? Porque existe uma outra mulher, ainda no livro de Apocalipse, nós vamos estudar também sobre ela. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Nós vamos ler agora um relato bíblico que vai nos auxiliar a entendermos o significado desta mulher de Apocalipse 12. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Acompanhe a leitura do texto aí comigo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Queridos, a palavra do Senhor apresenta e faz um paralelo da igreja de Deus, do povo de Deus, como sendo a esposa de Cristo. Em outra parte da Bíblia também é apresentado o relacionamento de marido e mulher como sendo Cristo e sua igreja. Então, quando o livro do Apocalipse apresenta mulher, o livro do Apocalipse está significando, ou seja, dando a ideia de que aquela mulher representa a igreja. No caso da mulher de Apocalipse 12, que é representada ali, vestida com a luz do sol, o salmista Davi coloca, então, o sol da justiça como sendo o nosso Deus, ou seja, uma mulher revestida de Deus, apresentada ali de forma a ressaltar sua pureza. Esta mulher de Apocalipse 12, esta igreja de Apocalipse 12, é uma igreja pura e é uma igreja que faz a vontade de Deus. É a igreja de Deus. Só que não para por aí, não. A igreja apresentada em Apocalipse 12, a mulher apresentada em Apocalipse 12, ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. O número é muito sugestivo e o fato de ser igreja e ser estrelas nos ajuda a entender o significado. Quer ver? Abra sua Bíblia novamente no livro de Apocalipse, nós vamos ler o verso 20 do Apocalipse capítulo 1, tá bom? Logo no primeiro capítulo do Apocalipse nós vamos entender aqui o significado dessas estrelas. E aí a gente vai poder chegar à conclusão do porquê 12 estrelas, tá bom? Apocalipse capítulo 1, verso 20, acompanha a leitura. A palavra de Deus diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Queridos, as 12 estrelas na coroa daquela mulher de Apocalipse 12 são os 12 apóstolos. E por que são os 12 apóstolos? No texto de Apocalipse capítulo 1, verso 20, nós vemos que existe um paralelo entre estrelas e anjos. Só que anjos, a palavra grega para anjos, ágelos, significa mensageiro. Pode ser um mensageiro celestial, e se for o caso, é de fato um anjo do céu, ou pode ser um mensageiro terrestre, aquele que proclama, aquele que é porta-voz da mensagem de Deus, do Evangelho. Logo no início do cristianismo, né, a religião, a denominação fundada por Cristo, foi estabelecida ali com a presença dos 12 apóstolos, dos 12 mensageiros deste Evangelho. Então esta igreja, ela tem em sua liderança
os 12 apóstolos representados ali como sendo as 12 estrelas na coroa daquela mulher. Só que não termina por aí. Além da mulher ser revestida de Deus, né, ser revestida da luz do sol, além dessa mulher ter uma liderança ali no seu início, nos primórdios dela, com os apóstolos, a fé dos apóstolos, aquela fé pura, né, inabalável, aquela que saiu ali da própria boca de Cristo Jesus e foi proclamada de forma poderosa pelos apóstolos, esta mulher, diz o livro de Apocalipse, tem uma lua debaixo dos pés. É óbvio que não pode ser literal, só que a gente precisa entender o que seria então essa lua debaixo dos pés. Qual o conceito que está aí por trás? Vamos entender? Mais uma vez vamos recorrer à palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 17. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 2, verso 17. Palavra do Senhor diz o seguinte, acompanhe a leitura. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. A palavra do Senhor nesta passagem está se referindo ao cerimonialismo que acontecia em torno do santuário terrestre. O assunto do santuário já foi um assunto abordado aqui em episódios anteriores. Se você não conseguiu assistir, por favor, vá ao nosso canal e assista então os últimos episódios e de maneira especial o episódio que fala sobre o santuário. E você vai entender que existe um santuário na terra que foi construído ali por ordem de Deus, concedida a Moisés, e que esse santuário ele foi construído como a base de um modelo. E este modelo é o santuário celestial. Nós estudamos sobre o que acontece no santuário na terra, estudamos também o que acontece também no santuário celestial. Entendemos também que tudo que acontecia no santuário terrestre, todo o cerimonialismo, né, o cordeirinho que era morto, o sangue que era então levado para o compartimento interno do santuário, né, a função do sacerdote, do sumo sacerdote, as festas ali de sacrifícios, né, de perdão, como também de purificação do santuário, tudo aquilo ali apontava para a vida e ministério de Cristo Jesus. Era a Bíblia do povo do Antigo Testamento, porque até então, até o período do santuário, os livros da Bíblia não tinham sido escritos. Então a Bíblia para aquele povo, naquela época, era o santuário. Só que a palavra do Senhor em Colossenses acaba de nos afirmar que todo aquele cerimonialismo, olha só, era apenas a sombra daquilo que estava por vir. Porque justamente apontava para Cristo. Cristo ainda não tinha vindo. Mas quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, todo o cerimonialismo do santuário terrestre, ele foi então finalizado, abolido, porque o Cordeiro veio. Quando o livro de Apocalipse apresenta uma lua debaixo dos pés, o que ele está dizendo é que aquela mulher tem em seu fundamento, em primeiro momento, o cerimonialismo que acontecia no santuário, que apontava para Cristo. Em segundo momento, nós podemos fazer uma aplicação aqui de que aquela mulher tem em sua base a palavra de Deus. É uma igreja, amigo, que se preocupa em seguir as instruções da palavra de Deus, que contém o entendimento do que aconteceu no santuário e apontou para Cristo e o que também acontece no santuário celestial. Em palavras mais curtas, direto e ao ponto, a igreja de Deus tem como base e regra de sua fé a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e deve ser guiada por ela. Entendeu? Só que ainda no capítulo 12 de Apocalipse, um outro personagem surge. Viu-se no céu um grande sinal, né? Saber, um dragão vermelho, enfim. Mas quem seria esse dragão aí que surge também no capítulo 12, no contexto do capítulo 12 do livro de Apocalipse? Vamos ver? Quem é o dragão? Apocalipse 12, verso 9. Palavra do Senhor diz o seguinte, acompanha a leitura. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bom, a palavra do Senhor já foi direta e ao ponto aqui e já esclareceu quem que é o dragão. O dragão é um título utilizado, né? É um nome, uma nomenclatura utilizada para identificar o próprio Satanás. E outros termos ali também utilizados, antiga serpente, enganador, acusador, enfim. Então Satanás é este dragão que surge também no contexto de Apocalipse 12 e que está ali para devorar o filho varão que nasceria da mulher assim que ele nascesse. E essa informação é altamente relevante, por quê? Porque nos apresenta o desenrolar deste conflito entre o bem e o mal,
entre Satanás e o povo de Deus, entre Satanás e o próprio Cristo, e entre Satanás, e por incrível que pareça, contra o próprio Deus. Que ousadia! As fases apresentadas pela palavra de Deus desta batalha entre o bem e o mal são 3 no total. E a primeira fase, ela ocorre no céu e resulta na expulsão de Satanás do céu. A expulsão de Satanás no céu também já foi estudada em um dos nossos episódios aqui, quando a gente falou sobre a origem do pecado. Uma rápida lembrança, o pecado originou-se no coração de Lúcifer, até então um anjo de luz, um querubim cobridor. Ele estava na presença ali de Deus. Ele era um dos anjos cobridores, ali, um dos querubins cobridores. Mas infelizmente, devido a este pecado que surgiu no seu coração e foi alimentado este orgulho, ele quis se exaltar acima das estrelas de Deus, acima dos anjos, ele queria ser como Deus. Chegou a um ponto que, rejeitando a misericórdia e a graça divina, Satanás então teve que ser expulso do céu com 1/3 parte dos anjos. Perceba que quando o livro de Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás arrastou com a sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, nós já vimos que estrelas são mensageiros e no caso, no contexto celestial, são anjos, e foi arrastado por uma cauda que é o engano de Satanás, né? O dragão arrastou com sua cauda. Então Satanás arrastou com seu engano 1/3 parte das estrelas do céu. Não é um número literal, definido, mas é uma representação de que uma boa parte dos anjos dos céus foram expulsos juntamente com o dragão, ou seja, com Satanás. E é incrível, amigos, sabermos que o primeiro momento, a primeira fase, a primeira etapa deste conflito aconteceu no próprio céu. Não podendo permanecer lá, Satanás foi expulso. Veja, por exemplo, o que está relatado em Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 a 9. Vá lá novamente em Apocalipse capítulo 12 e nós vamos ler estes versos aí, que é o verso 7 ao verso 9. A palavra de Deus diz o seguinte: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui está o relato bíblico do que a gente acabou de explicar aqui, resumidamente, do confronto que começou no céu. Satanás foi expulso então por Miguel, que é um dos nomes de guerra do próprio Cristo, aquele que é como Deus, o significado, né, deste nome. Então ele, reunido ali com seus anjos fiéis, expulsou então Satanás e a 1/3 parte, um bom número, né, dos anjos dos céus que se rebelaram contra Deus juntamente com Satanás. E amigo, esta foi então a primeira fase da batalha que resultou na expulsão de Satanás e seus anjos do ambiente celestial. Vamos ler então a segunda fase da batalha, que se encontra no livro do Apocalipse. Nós vamos ler o verso 4. Diz o seguinte, acompanha a leitura aí. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O texto aqui acaba de nos revelar de que a segunda fase, a segunda etapa desse conflito entre o bem e o mal, ele acontece dentro do contexto aqui do nosso planeta, uma vez que Satanás e seus anjos foram expulsos, de acordo com Apocalipse 12, 12, diz também que ele se estabeleceu aqui na terra, por isso que ai daqueles que habitam no céu, na terra e no mar, que somos nós, né? Pois o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então essa segunda etapa ela acontece aqui no palco do grande conflito, que é o nosso planeta. Mas o foco de Satanás está direcionado, sobretudo, nesta segunda fase, à pessoa de Jesus Cristo. E Satanás tenta eliminar Jesus de algumas formas. A primeira maneira, descrita no livro de Apocalipse 12, é que ele estava ali como dragão, né, esperando a mulher, então, dar à luz aquele filho varão, que é Cristo Jesus, para lhe devorar logo no momento do seu nascimento. Através de Herodes, Satanás tentou matar Jesus logo no ato do seu nascimento. Você lembra disso? Pois é, mas ele não conseguiu. O outro momento foi tentar deter Cristo na cruz do Calvário, após sua morte, isolá-lo e prendê-lo ali, colocar selo sobre a tumba onde ele estava. Mas graças a Deus, ele vence então a morte, no terceiro dia ele ressuscita e Satanás perde então a segunda fase desta batalha. Perde mais uma vez, né? Perdeu no céu contra o próprio Deus,
perdeu aqui na terra contra o Filho de Deus, mas não termina por aí, inicia então a terceira etapa deste grande conflito. E está relatado nos versos 6 do Apocalipse 12 e nos versos 13 a 16 também de Apocalipse 12. Vamos ler? A palavra do Senhor diz o seguinte, Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Vamos ler agora os versos 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Agora o verso 15 e 16 diz o seguinte: Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Os versos que nós acabamos de ler falam sobre uma perseguição que a Igreja de Deus, a Igreja do Apocalipse 12, sofreria. E esta perseguição seria motivada, incentivada pelo dragão, que jorraria de sua boca água como um rio. E água, no contexto de Apocalipse, significa povos, nações. Então Satanás mobilizou povos, pessoas, multidões para perseguir os fiéis, aqueles que queriam fazer a vontade de Deus como estava apresentada na palavra de Deus, ao invés de seguir dogmas, preceitos ou tradições humanas. Esse período, amigo, ocorreu na Idade Média, no período ali medieval, onde milhares de cristãos foram mortos, assassinados por não abrirem mão de sua fé. Os textos que nós lemos apresentam então esse período de perseguição como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou como 1260 dias. Aplicando o princípio dia e ano na profecia, seriam então 1260 anos de perseguição. E de fato, quando nós estudamos a história no período ali medieval, nós vamos ver que de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, os cristãos foram perseguidos por causa do fato de não abandonarem a sua fé na palavra de Deus. Mas aí surge então uma inquietação, uma pergunta. Quem foi que perseguiu o povo de Deus neste período aí, na era medieval? Por isso que é interessante fazer essa pergunta agora que eu vou relatar para vocês, para que mais uma vez você seja levado aí a pensar, a amadurecer seus pensamentos em relação a esse assunto. A pergunta é: a Igreja de Deus foi a igreja que foi a perseguidora ou foi a igreja que teve que fugir? Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente estudar a história, olha só, o desenrolar histórico, nós vamos perceber que naquela época quem estava perseguindo o povo de Deus, intitulando muitas vezes esse povo como hereges, olha só, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Então esta igreja estava perseguindo os cristãos naquele período. Só que a profecia apresenta aqui os perseguidores como sendo motivados pelo dragão, pelo diabo, inspirados pelo diabo a perseguir a igreja de Deus, que estava fugindo. Então a resposta para essa pergunta é: a igreja de Deus, a igreja verdadeira, não era a igreja que perseguia, mas é a igreja que estava sendo perseguida. Então eis aqui uma grande e tremenda verdade, clara, objetiva, mas pouco anunciada, pouco proclamada. Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido e comece então a tomar a sua decisão e escolha de que lado você vai estar no grande conflito entre o bem e o mal. Vamos agora para Apocalipse capítulo 17, nós vamos ler 4 versos lá, os versos 1, 2, 5 e 6. Por quê? Porque eu falei para você que no livro de Apocalipse não tinha só aquela mulher de Apocalipse 12, mas tem uma outra mulher, tá bom? E a gente já entendeu que mulher é igreja. Já entendemos que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja de Deus.
É a igreja, então, que seria perseguida, né, que sofreria, mas que Deus a protegeria. É a igreja que tem a palavra de Deus ali como base de sua regra de fé, foi iniciada na liderança dos apóstolos, enfim, uma igreja pura. Mas nós vamos ver agora uma outra igreja, uma outra mulher no livro de Apocalipse. Está no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Então pegue a sua Bíblia aí, vá para o capítulo 17 e nós vamos ler esses versos, verso 1, 2, 5 e 6. Vamos ler? Palavra do Senhor, Apocalipse 17, versos 1 e 2, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vamos ler os versos 5 e 6 agora. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Apocalipse capítulo 17 é uma descrição de uma mulher que é identificada no livro do Apocalipse como sendo uma meretriz, ou seja, uma prostituta, não em termos literais, mas em termos espirituais, pois ela é apresentada como estando apostatada, ou seja, enganando e dando de beber do vinho, que significa doutrina, um vinho adulterado, um vinho prostituído, às suas filhas. O livro de Apocalipse, no capítulo 17, apresenta esta mulher como sendo uma mulher que se prostituiu, que abandonou os princípios da palavra de Deus e que essa prostituição espiritual foi compartilhada com suas filhas. O Apocalipse 17 diz que ela é uma mulher, ela é grande e ela é mãe das meretrizes. Você já ouviu falar um ditado que diz, filho de peixe, peixinho é? Já ouviu? Não? Sim? Como é que é? Agora, veja um outro ditado aqui que eu vou dizer agora. Se filho de peixe, peixinho é, então vamos fazer um paralelo aqui. Filha de igreja, igrejinha é. Se já chegamos à conclusão que mulher no livro de Apocalipse significa igreja, e agora nós já estudamos Apocalipse 12, que é aquela mulher que é a mulher de Deus, a igreja de Deus, e temos agora a mulher de Apocalipse 17, que esta mulher não pode ser de Deus, porque ela está prostituída, ela se vendeu aos reis da terra, ela apostatou, e essa apostasia ela está proclamando e compartilhando com outras, que são suas filhas. Quando o assunto aqui, então, é trazendo do simbólico para o seu entendimento correto, nós vamos entender que uma igreja grande, que se prostituiu em termos espirituais, em sua doutrina, compartilhou também dessa doutrina prostituída com muitas igrejas, que é, no Apocalipse 17, chamada de filhas dessa grande meretriz. Amigos, nós temos que ter muito cuidado com as igrejas que dizem ser igreja de Deus, pregar a verdade bíblica, pregar a mensagem bíblica. Nós devemos nos questionar se de fato essas igrejas estão pregando a mensagem como ela está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Será que de fato essa mensagem, essas doutrinas que são pregadas por aí têm base bíblica, têm apoio bíblico? Ou simplesmente estão sendo pregadas numa roupagem, olha só, numa veste de verdade, mas na sua essência não é verdade, é mentira, é uma mensagem adulterada. Veja no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 17. A mesma ideia vai se repetir em Apocalipse capítulo 14, verso 12, mas eu vou ler com vocês aqui Apocalipse 12, verso 17. Abra sua Bíblia nesse texto aí, para você ver qual que é o foco de Satanás nessa terceira fase do conflito cósmico entre o bem e o mal, né? Dessa terceira etapa da batalha que aconteceu no céu, começou no céu, depois foi transferido para a terra, perseguindo Cristo, tentando matar Cristo. E agora, qual que é o foco de Satanás nessa terceira e última etapa do grande conflito? Vamos ver? Apocalipse capítulo 12, verso 17. Palavra do Senhor diz o seguinte, Apocalipse 12, verso 17. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar.
Você percebe que a ira de Satanás, a raiva de Satanás e o foco de Satanás, que no primeiro momento foi contra Deus, no segundo momento foi contra o Filho de Deus, no terceiro momento é contra o povo de Deus? A ira de Satanás, agora o foco de sua raiva, de sua perseguição, é o povo de Deus. Mas é o verdadeiro povo de Deus, identificado como remanescente. O remanescente daquela igreja pura que foi perseguida na Idade Média e cujos fiéis permanecem até hoje. Porque desde que entrou o pecado na história da humanidade até hoje, Deus sempre teve seu povo fiel. Deus sempre teve a sua igreja fiel. E nesse período, nesse contexto do tempo do fim, amigo, Deus tem um remanescente. E este remanescente, ele é perseguido por Satanás. O texto diz, irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou-se Satanás, porque sabemos que o dragão é Satanás, contra a mulher, contra a igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Existe um descendente aí, uma descendência dessa mulher. Mas quem são esses descendentes? Os que guardam os mandamentos de Deus, diz o texto, e têm o testemunho de Jesus. Você conhece os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos? Este foi um tema de um dos nossos episódios. Se você assistiu, maravilha. Se você não assistiu, não perca tempo. Vai lá, volta no episódio que fala sobre a lei de Deus e conheça os mandamentos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor em Apocalipse 12, verso 17, diz que o Satanás está irado não é com qualquer denominação religiosa, não é com qualquer igreja que se diz ser uma igreja de Deus e pregar a mensagem bíblica, a verdade bíblica. Satanás está irado com um povo específico. Todo aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deus tem um povo, querido, em todas as denominações religiosas. Por quê? Lembra que eu falei para você que a segunda forma da Bíblia encarar a igreja é de forma espiritual? Quando a gente pega a história bíblica, nós vamos ver que Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa e impossível de ser contada. E esta descendência, que seria Israel, seria considerada então o povo de Deus. No entanto, nós já estudamos aqui a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz respeito à purificação do santuário, e que ao longo do período profético dos 1.300 anos, tem um ano ali, após a morte de Cristo, que é o ano 34 depois de Cristo, onde Estevão foi morto. E a morte de Estevão é tida como sendo o último apelo de Deus ao povo de Deus naquela época, nação judaica, que é o remanescente do Israel. As 12 tribos, lembra de Israel? 10 foram destruídas, restaram apenas 2, Benjamim e Judá. Juntas, então, formaram ali o povo judeu. Mas, infelizmente, os judeus não se prepararam devidamente para a vinda do Messias e não reconheceram ele quando ele chegou, Jesus Cristo. Então, como nação, eles não aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, como nação, foram rejeitados. Hoje, o Israel de Cristo é o Israel espiritual. Eu e você podemos fazer parte deste povo de Deus, do Israel espiritual. Se guardarmos os seus mandamentos, tivermos o testemunho de Jesus, andarmos conforme a palavra de Deus, seguirmos a verdade bíblica como ela é. Mas será que hoje você está em uma denominação religiosa que se preocupa em proclamar e viver a mensagem bíblica como ela é apresentada pela Sagrada Escritura? Será que você está fazendo parte de um movimento religioso que se preocupa em cumprir os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus e que tudo que está sendo ensinado pela palavra de Deus é a regra de fé dessa instituição religiosa, dessa denominação religiosa? Nós temos que pensar aqui em 2 pontos desse assunto. Primeiro, se eu sou, como indivíduo, igreja de Deus. Se você, como indivíduo, é de fato igreja de Deus. Se você tem as características que a Bíblia apresenta como sendo características do povo de Deus, e uma dessas características é ser observador dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, de acreditar no testemunho de Jesus, que nós vamos abordar também mais para frente esse assunto, dar mais informações e maiores detalhes, né? Você faz parte deste movimento espiritual chamado Israel, o Israel de Deus? Você é um observador das ordens de Deus, dos mandamentos do Senhor? Se sim, maravilha! Você já tem uma das características necessárias para se tornar de fato povo de Deus.
Mas a segunda forma como nós devemos encarar é a denominação religiosa que eu pertenço, que você pertence, que você congrega, que você tem como a sua religião. Será que esta religião, essa denominação, se preocupa em viver a verdade do Evangelho como está apresentado na palavra de Deus? Ou será que essa mensagem está sendo pregada por sua denominação, ensinada por sua denominação? Não é uma mensagem bíblica. Não basta ter placa de igreja, não basta dizer que prega o Evangelho. E isso, amigo, é um assunto extremamente importante, porque o que está em risco aqui, em jogo, é a sua salvação. É óbvio que a igreja não salva ninguém, é óbvio. Mas a igreja também pode fazer com que as pessoas se percam. Se a igreja estiver ensinando um caminho que não é o caminho correto, se a igreja estiver apresentando uma mensagem que é uma mensagem adulterada, prostituída, espiritualmente falando, entendeu? Distorcida, que não apresenta Cristo como ele de fato é apresentado pela palavra de Deus. Então, amigo, o que é que nós devemos fazer se em algum momento nós reconhecermos que estamos em uma denominação, congregando em uma igreja, cuja doutrina daquela igreja, o ensinamento daquela igreja não condiz com a palavra de Deus? Qual que é o conselho bíblico para isso? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18. Nós vamos ler o verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Veja qual é o conselho de Deus para aqueles que, entendendo a vontade de Deus, conhecendo os mandamentos de Deus, conhecendo a verdade bíblica, reconhecem que estão em uma denominação religiosa que não está ensinando corretamente e que não se preocupa em viver a mensagem pura da palavra de Deus. O que nós devemos fazer? O que vai dizer para você aqui a Bíblia aqui agora, amigo, não é a vontade de um pastor, de um líder religioso ou de uma denominação específica, mas é uma ordem de Deus. Vamos ler? Apocalipse 18, verso 4, diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você entendeu aqui que o Senhor tem uma ordem, um chamado, um apelo para o povo dele? Não é um apelo para qualquer um, é um apelo para aquele que deseja ser povo de Deus, para aquele que é povo de Deus, para aquele que se preocupa em seguir a vontade de Deus, os preceitos divinos, os ensinamentos bíblicos. E Deus disse o seguinte, com outras palavras, querido, se você estiver em uma denominação que não ensina a verdade bíblica, por mais que seja uma denominação do seu coração, por mais que você tenha praticamente nascido nessa religião, cresceu nessa religião, sua família tem uma história talvez linda nessa religião, tem uma tradição religiosa na sua família. Amigo, não é a tradição, não é o tempo de igreja, não é o apego que a gente tem a uma denominação que vai nos salvar. Quem vai nos salvar é Cristo Jesus. Mas o Cristo apresentado pelas Escrituras. O caminho que é apresentado pelas Escrituras e não possíveis atalhos, pois atalhos não nos conduzem ao céu. Quem nos conduz ao céu é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A palavra do Senhor em Apocalipse 18, verso 4, está mandando sair do grupo religioso que não vive a verdade, sair da denominação se ela não se preocupa em colocar em prática a palavra de Deus, sair de uma religião se ela não proclama a Bíblia como ela é. E amigo, a gente não está falando aqui dos membros de uma denominação, dos indivíduos, não, por favor. Até porque nós, indivíduos, somos totalmente falhos. Nós somos pecadores, nós somos terríveis. Mas a nossa preocupação deve estar com os dois pontos que eu falei. O primeiro, conosco mesmo, se nós somos povo de Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus e se nós nos enquadramos nas características bíblicas de povo do Senhor. Mas a outra preocupação são as instituições religiosas, a religião, sobretudo, que eu congrego. Será que, como corpo doutrinário, essas igrejas ensinam a verdade puramente bíblica? Porque se não for, o apelo do Senhor é: retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice em seus flagelos. Retirar de Babilônia. Babilônia é um termo utilizado para apresentar qualquer instituição religiosa que guerreie contra a palavra de Deus.
e de maneira muitas vezes velada, obviamente, ensinando uma suposta verdade quando não é verdade bíblica. Ou de uma denominação religiosa que persegue o povo de Deus, porque se persegue aqueles que fazem a vontade de Deus e que querem fazer a vontade de Deus, também são entendidos no livro de Apocalipse como Babilônia. E com a ordem do Senhor, sai dela. Por quê? Para que não se torne cúmplice em seus pecados e recebam também a mesma condenação. Vá para o Evangelho de João, João capítulo 10, verso 16. A palavra do Senhor, lá em João capítulo 10, verso 16, diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela é extraordinária. O assunto que nós estamos estudando hoje é um assunto muito amplo. Você não deve parar por aqui. Tem muito mais informação, o tempo não nos permite. Mas você precisa continuar estudando o que a palavra de Deus diz sobre a igreja verdadeira. Igreja indivíduo, o Israel espiritual, e a igreja denominação. Existem milhares de denominações hoje, como eu falei no início, todas dizem ter a verdade e proclamar a verdade. Mas, meus amigos, é impossível todas as igrejas proclamarem a verdade, pois a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. A verdade é Cristo Jesus. Não dá para ir na denominação A e escutar uma doutrina de um jeito e depois ir na denominação B e escutar a mesma doutrina de outro jeito. Não dá para ir na denominação A e ouvir que quando o homem morre, a sua alma sai do corpo e vai direto para o céu, e depois a gente vai na denominação B e diz que não é assim. Quando o homem morre, o pó volta ao pó e o fôlego volta para Deus, não existe alma por aí. Mas espera aí, se todas usam o mesmo livro, a Bíblia Sagrada, não deveriam estar falando as mesmas coisas? Deveriam, mas não estão. Isso já estava profetizado, porque a grande meretriz de Apocalipse 17 daria de beber do seu vinho prostituído, da sua doutrina prostituída para muitas igrejas. E muitas igrejas compartilham desta doutrina prostituída. Ensinam supostas verdades que não são bíblicas. Mas Cristo apresentou o caminho que deve ser seguido nas Sagradas Escrituras. Então o que você precisa fazer é ser sincero com você mesmo e se perguntar: estou eu vivendo a verdade do Evangelho? Estou eu vivendo a mensagem bíblica como ela é? Estou eu praticando em minha vida pelo poder do Espírito Santo, porque é só com a ajuda dele que a gente consegue? Colocando em prática na minha vida os ensinamentos de Deus? Estou eu honrando e sendo fiel a Deus, aos seus mandamentos, à sua lei? Você de fato é povo de Deus? E a outra pergunta é: você está congregando em uma denominação que ensina a verdade bíblica como ela é apresentada pela palavra de Deus? Você não pode pensar, amigo, que todas as igrejas de fato pregam a verdade, porque é impossível. Pensa comigo. Se você vai na igreja A e escuta uma doutrina sobre um determinado assunto de uma forma, e você então vai numa igreja B e escuta a mesma doutrina, só que apresentada de outra forma, com outro entendimento, depois a igreja C de novo, diferente. Mas se temos a mesma Bíblia, o mesmo livro, nós não deveríamos crer nas mesmas coisas e das mesmas formas, porque, amigo, a verdade não é relativa, ela é absoluta. A verdade é Jesus Cristo. Será que Jesus está sendo ensinado como deve ser ensinado? Será que a mensagem bíblica é anunciada, é proclamada da forma como está na palavra de Deus? Será que você entende no que você crê? Será que você sabe o que tua igreja acredita? Ou você simplesmente tem passado o tempo nessa igreja por uma questão, talvez, de conformidade com o ambiente, com as pessoas, com a liderança, por uma questão de tradição mesmo, familiar, por ter os seus pais ter sido daquela igreja, desta igreja, você cresceu nessa igreja, enfim. Você precisa tirar a prova real da sua fé. Você precisa se questionar. Por quê? Porque igreja, amigo, é importante escolher corretamente, porque ela pode te mostrar o caminho certo ou ela pode pregar para você uma doutrina falsificada. Não me refiro aos indivíduos, mas ao corpo doutrinário. Porque como indivíduos, nós podemos ser igreja de Deus. Você pode ser igreja de Deus onde você estiver. Mas lembre, aquele que é de Deus, aquele que de fato é povo de Deus, um dia ouvirá a voz do Senhor,
dizendo, se você estiver no lugar errado, sai dela. Se tiver uma denominação que não prega a verdade, saia dela. A ordem do Senhor não é passe a viver a verdade e permaneça nela. Não, 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 não. A ordem do Senhor, meu amigo, não é melhore a sua vida aí religiosa, aprenda mais sobre a palavra de Deus, passe a guardar os mandamentos e permaneça na denominação que você está, mesmo que ela não pregue a verdade. Não é a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor é radical. Ela diz é para sair. Porque se não sair, vai ser cúmplice. E amigo, ninguém quer ser cúmplice dos flagelos que vai cair, dos pecados, né, da Babilônia, dessas igrejas corrompidas, e sofrer as consequências que essas igrejas vão sofrer, que essas pessoas que não abandonarem o erro vão sofrer. Sai dela, povo meu. Se você hoje identificou que você não pertence a uma denominação que ensina a verdade do Evangelho, que não está te ensinando a guardar os mandamentos de Deus, a guarda do sábado e tantos outros assuntos, porque como eu falei para você, no estudo que a gente falou sobre o sábado, sobre a lei de Deus, o que adianta dizer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todo, de acordo com Tiago 2,10? Então não adianta ensinar 90% certo e 10% errado. Está tudo errado então? Você precisa sair dela. E quando eu digo que está tudo errado é porque o que adianta fazer quase tudo, mas não fazer tudo? O que adianta ensinar quase tudo correto, mas não ensinar tudo correto? A boa mentira é quando tem uma boa parcela de verdade e apenas um ponto ou outro que não é verdade. E engana mais fácil. A decisão é sua, sempre foi sua. A ordem do Senhor você agora já conhece. Você precisa encontrar, nos dias de hoje, uma igreja que se preocupa em proclamar o Evangelho. Sabe por que eu sou adventista do sétimo dia? Porque as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia têm a base bíblica para todas elas. Você quer saber um livro que fala sobre as doutrinas da Igreja Adventista? A Bíblia Sagrada? Pergunte qualquer crença dos Adventistas do sétimo dia que não esteja na Palavra de Deus. Todas estão. Não estou dizendo que é só adventista que vai para o céu. Lembre, existe o Israel espiritual. Como instituição, a Igreja Adventista do sétimo dia se preocupa em proclamar a Palavra de Deus como estar na Palavra de Deus. E ensina os seus membros a viver. Nós adventistas somos imperfeitos, é óbvio, mas somos ensinados a viver a Palavra de Deus. Mas amigos, se você não é um adventista do sétimo dia, como eu falei para você, você pode ser povo de Deus, sim, independente da sua denominação. Mas não se esqueça, a palavra do Senhor diz que se você estiver no lugar errado, sai dela. E procure um lugar onde vai te ensinar a cumprir a vontade de Deus, como é apresentado na palavra de Deus. Muitos podem achar isso uma certa prepotência, loucura, um extremo. Amigo, loucura é permanecer no erro por conformidade, pelo conforto, por não querer sair da zona de conforto. Permanecer no erro é loucura. Loucura é ser alertado por Deus e não acatar o seu alerta. Loucura é ser desafiado por Deus, conclamado por Deus, ouvir o apelo de Deus para sair do erro e vir para a verdade e não agir. Isso é loucura. Loucura é você e a sua família permanecer em um lugar onde não se prega a palavra de Deus como deve ser pregado. Isso é loucura. Loucura é sofrer os flagelos que Babilônia vai sofrer por você não ter saído dela. Isso é loucura. Você percebe? A verdade está sendo entendida por aí como loucura e a mentira como correto. Mas Deus está abrindo seus olhos. Deus está te apresentando o caminho correto. Tome a sua decisão. Se a sua decisão, amigo, é fazer parte do povo de Deus, então guarde os mandamentos de Deus, tenha fé em Jesus, guarde os seus princípios, siga a palavra de Deus. E se o seu desejo é acatar a ordem do Senhor, sair de um grupo religioso que não cumpre a vontade de Deus e procurar um grupo religioso que faz a vontade de Deus, eu te indico a Igreja Adventista do sétimo dia. As doutrinas dessa igreja, os ensinamentos dessa igreja, são as doutrinas da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus.
Procure uma igreja próxima a você. Você vai encontrar uma igreja adventista próxima da sua casa. Está aqui um site que você pode buscar por uma igreja próxima a você. Acesse esse site. Encontre a igreja adventista mais próxima. Nos faça uma visita. Quem sabe, não é agora o momento de você iniciar uma nova trajetória na sua vida cristã. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, muito obrigado por tuas bênçãos e pelo mapa que conduz ao céu, que é a Bíblia Sagrada. Hoje nós aprendemos que nós devemos e podemos nos tornar a igreja de Deus como indivíduos, desde que cumpramos a sua vontade e sigamos então as orientações da palavra de Deus. Mas também fomos alertados de que precisamos escolher uma denominação religiosa que pregue e vive a palavra de Deus. Senhor, que a tradição não seja um limitador ou não seja uma barreira para que possamos romper, cortar o cordão umbilical com o erro e aceitar a verdade e seguir a verdade, custe o que custar. Ajude-nos nessa decisão. Te pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Continue firme no estudo da Palavra de Deus. Fica com a gente nessa temporada. Estudaremos ainda outras verdades que ocorrem nos bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Te esperamos no próximo episódio do Backstage.